Pode. Pode. Aceitar a surpresa como permanente é o mesmo que entender que tudo é impermanência? E aí, quem pensa o que Aceitar o quê? Eu nem escutei direito. Aceitar a surpresa como permanente é o mesmo que entender que tudo é impermanência? Universitários, doutores. Eu me baseio muito no taoísmo, que diz que tudo é impermanente. É a única coisa que não muda é essa lei. Então, o que é hoje, amanhã não será. E também tem uma frase da filosofia, eu agora não sei quem é o filósofo, que diz que o mesmo homem não toma banho na água do rio, na mesma água do rio. Então, de novo, traz essa questão da impermanência. Agora, o que tem a surpresa a ver com isso? E no livro, antes do realizar o vazio, a última frase fala exatamente isso: viver surpreendido e aceitar esta surpresa como permanência, habitação. Então, se o livro ele traz isso, que se aceitar a surpresa como permanência, minha pergunta é, então é o mesmo que entender que tudo é impermanente? O que você pensa sobre isso, Van? Eu penso que sim, porque se tudo é impermanente, o tempo todo eu estou sendo surpreendida, né? E ser surpreendida é não esperar as questões. Então, eu não controlo nada, eu não espero que tal coisa vai acontecer de tal maneira, eu simplesmente deixo as questões fluírem. Daí eu sou surpreendida. Mas essa surpresa, de uma certa forma, pode ter a ver com ego? Se eu esperar que o Vitor esteja hoje de azul e ele aparece de vermelho, sim, porque eu estou querendo controlar. Daí eu estou surpreendida, porque eu estou no ego. E se eu for lidando com os acontecimentos conforme eles vão acontecendo e eu vou me surpreendendo com eles? Essa surpresa também não é ego? É o ego, mas talvez não um ego no sentido de tem que ser assim, mas é o ego no sentido que você traz sutilizado em... eu quero usar a palavra que você usou. Em serviço do self. Tá. É o ego, porque como você sempre diz, a gente sempre diz, nós não estamos aqui sem ego. Não tem como estarmos neste mundo sem o ego. Mas uma coisa é o ego querendo controlar tudo, e daí eu me surpreendo negativamente, que é o que a gente fala que a expectativa anda de mão dada com a frustração, né? Então eu me surpreendo e me frustro. Ou se eu tenho o ego, mas deixa as coisas acontecerem, eu vou vivendo conforme elas vão acontecendo, continua sendo ego, porque eu estou vivendo aqui, mas ao invés de eu me frustrar, eu me surpreendo. A surpresa no sentido positivo e não de frustração. Você quer completar alguma coisa, Kelly? Desculpa. Não, pegando isso do ser surpreendido, eu gosto de um trecho que até eu uso bastante também nos atendimentos, daquele desenho, o Ratatouille, quando no final ali, o cara que fazia a avaliação lá dos pratos, que ele era super rigoroso tal, e que ele fica amigo ali da turminha, dos ratinhos, tudo. E aí o ratinho vai e pergunta para ele o que ele vai querer comer naquela noite. E aí ele fala assim, surpreenda-me. Né? Então, assim, aquilo que vem, que não está no nosso controle, mas que tem uma abertura para a experiência. Né? Então, eu não sei se nesse sentido aqui, essa surpresa seria permanente. Então, assim, aquilo que vem como experiência, né? Vem como... E aí cada um vai utilizar essa experiência de acordo com os seus próprios recursos também. Seja a pessoa seja a pessoa que fica ali envolvida negativamente ou positivamente.
Em relação a isso, eu queria contar uma coisinha que aconteceu hoje. Eu troquei o carro. E aí, assim, eu resolvi dessa vez fazer de um jeito que eu não contei nada para o meu pai, porque o meu pai, ele é uma pessoa extremamente preocupada, né? Então, pensa numa pessoa preocupada, é meu pai. Só que uma coisa era a preocupação quando ele tinha 50 e poucos anos, 60, hoje ele tem 88. Então, eu procuro poupá-lo de muita coisa. Então, eu fiz tudo da minha cabeça, assim, né? Fui procurar, pesquisar, fiz a venda, enfim, era uma pessoa que estava interessada no meu carro. Eu falei, nossa, tudo se encaixou. Aí aquela coisa, escreve lá o documento da transferência, que tem que constar o valor e tal. Fiz direitinho, né? Fiz, a pessoa me pagou tanto, eu pus lá no documento de transferência o valor que eu pus. Enfim, aí depois quando eu peguei o carro, fui lá, contei para eles, tarará, né? Aí o meu pai perguntou assim, você já preencheu o valor? Sim, já fiz tudo, já fui no cartório, fiz tudo lá, todos os trâmites, assim, olha, não vou te trazer nenhuma preocupação. Aí ele falou, mas você olhou o valor que você colocou? Eu falei, eu coloquei o valor que eu paguei, eu coloquei o valor que a pessoa recebeu. Não, mas você tinha que ter olhado no imposto de renda, porque tem um negócio que chama ganho de capital, gente. Eu não sabia que isso existia. Ou seja, o valor do meu carro, até porque como os carros usados subiram, né? O valor que eu vendi, ele está um pouco maior do que o valor que está no imposto de renda. E aí isso significa, tem o tal do ganho de capital. E nesse ganho de capital, a gente tem que pagar um imposto. Aí meu pai, não, mas você tinha que ter posto outro valor, aí a pessoa te dava em dinheiro. Eu falei, olha, eu fiz o que era certo, eu não conhecia esse negócio aí. E eu falei, e dinheiro é assim, eu não comprei, então eu vou pagar o imposto sem nenhum problema, né? Então, eu levando a forma, e de fato, eu estou levando de uma forma muito na boa, né? E eu falei, fica tranquilo, não se preocupa com isso. Bom, enquanto estamos aqui no grupo, a minha sobrinha participa de um grupo de sapateado e tinha tido uma rifa. Que era R$10 a rifa. Eu comprei 2 números, um não. E é um valor em dinheiro. Aí ela me manda mensagem, tia, você ganhou o primeiro lugar. Tá vendo? Gente, é o mesmo valor do imposto. Aí eu peguei e mandei para minha mãe, né? Eu falei assim, olha, fala para ele que assim, dinheiro é assim, né? Ele vai e ele vem. Então, assim, aí, essas coisas eu acho que são as surpresas, né? Então, aquilo que impacta negativamente, né? E aí o que a gente faz com isso, né? Com esse negativo, mas o que é surpreendente nesse sentido também, olha, né? Quer dizer, não tava nem lembrando dessa rifa. Toda vez que tem rifa desse grupo dela, enfim, eu compro para ajudar, né? Mas nunca sem nenhuma expectativa. Na hora que ela me mandou a mensagem, eu falei, gente, olha só que coisa, né? Então, eu acho que, assim, essa coisa da surpresa, agora, nesse sentido, assim, dessa permanência, talvez como experiências, as experiências são permanentes, né? A gente, na nossa caminhada evolutiva, a caminhada evolutiva é feita dessas experiências todas. Van? Eu ia complementar não, a fala da Kelly em relação ao filme Ratatouille. Que ele, antes de ele pedir para o ratinho me surpreenda, ele fala para o ratinho que ele quer um prato na perspectiva. Não lembrar. Uhum. Né? Então também é surpresa na perspectiva de quem? Do quê? Mas olha, nessas duas coisas que vocês estão trazendo, a surpresa é permanente.
Porque assim, né, é o estado de surpreender-se que talvez seja permanente. Na impermanência das coisas, o estado de se manter surpreso é assim, é permanente, porque o tempo inteiro eu estou me surpreendendo. Olha, eu não planejei, não esperava isso, então é isso que está acontecendo, eu vou lidar com isso. Ah, eu não planejei, eu não esperava aquilo, é aquilo que está acontecendo, eu vou lidar com aquilo. Então eu estou me surpreendendo, e aí com o exemplo que a Kelly trouxe, até positivo, bem positivo, né? Assim, porque ó, eu estou agindo de acordo com aquilo que é, eu acredito, o meu melhor, etc e tal, e portanto a vida também está me trazendo a possibilidade desta surpresa. Então, assim, né? Eu não tenho que saber tudo, eu não tenho que ter todos os porquês, como o próprio texto fala a respeito disso. Querer interpretar tudo, compreender tudo, ter lógica e razão para tudo. Eu vou permitir que a vida me leve, mas não de uma maneira inconsequente, de uma maneira aplicada, lidando com o que está acontecendo e com essa possibilidade. Ao invés de eu entrar num caos, no bom sentido da palavra, eu posso estar me surpreendendo com cada aspecto que esteja acontecendo no dia. Porque se eu disser, eu quero que faça sol amanhã, como a história da blusa azul do Vitor, e fizer sol amanhã, não tem surpresa nenhuma. Por que que, carinhosamente falando, existem lanches, né, que nós conhecemos aí, que a gente não vai citar porque está gravando nesse momento, que é aquele feito do mesmo jeito, da mesma forma, não sei o quê. Por quê? Porque ele produziu algum efeito no bom sentido da palavra em termos de surpresa, e quem vai em busca disso quer ter a réplica daquela mesma sensação. Se eu vou para a mesma praia, para o mesmo local todas as férias, eu de uma certa forma preciso manter a manutenção daquilo o tempo inteiro de algo que tenha sido vivenciado lá atrás. Se eu chego nesse restaurante e peço sempre esse mesmo prato, quer dizer, eu estou sempre de uma certa forma tentando manter algo que a mente está fixada, portanto, há um apego. E aí eu não me permito a impermanência e nem mesmo a possibilidade da surpresa. Você quer falar alguma outra coisa, Kelly? Desculpa. Não, não. Não? Tá, tá. Quem mais? Alguma outra questão? Alguém? Alguém? Eu coloquei assim, viver, a questão do viver sem porquês, né? É viver sem a necessidade de tudo ter que ser explicado, viver sem porquê. E aí, quem gostaria de ajudar a pensar sobre? Vai, fala, Kelly. Não, desculpa, gente, é que caiu aqui o celular e Tá, aí então acho que. ele Tá, mas eu acho que você quer falar, então fala. É, É, é. é que no que o celular caiu, você não ouviu? eu não ouvi a Então, pergunta. é Tá. aquela parte que ele fala de viver sem porquês, né? É viver sem a necessidade de tudo a gente ter que explicar, porque se eu vivo sem porquê, eu não preciso explicar nada. Eu acho que assim é entender a limitação dos porquês. Eu estou pegando até nessa semana lá no Magdala, a gente teve na do básico 1, que é o primeiro ano, teve uma aula sobre Deus, né? Pegando aquela passagem ali bem do início lá do livro dos Espíritos, né? Sobre Deus. Que é mais coisa assim que a gente não sabe o porquê, mas nem por isso a gente não possa viver. E aí eu achei interessante que a expositora, ela conduziu a aula de uma forma que ela trouxesse ali o que era mais acessível, né? Então, assim, os alunos, eles foram falando palavras que eles associavam a Deus. A Deus. Então, que são coisas mais próximas da gente. Então, que aí eu acho que a coisa do porquê fica um pouco mais acessível, mas não nesse porquê em profundidade. Eu não sei se a gente pode entender como se fosse até uma escala, né, entre, sei lá, 0 a 10, né? Então, aquilo que a gente consegue ter o porquê e ter algo ali como uma resposta acessível e outras escalas mais avançadas que esse porquê não vai ter, né? Não vai se Nem conseguir né? explicar. Esse exemplo de Deus é por aí. Maria, você falou que
Viver sem porquê é viver sem tentar entender, né? Mais ou menos isso. Não, sem entender, sem ter a necessidade de tudo ser explicado, de ser entendido. Eu acho que são dois, que é uma coisa que a gente também vive falando aqui no grupo, são duas situações diferentes. Eu posso entender o pra quê, né? Então, pra que isso aconteceu na minha vida? Aconteceu para eu evoluir, aconteceu para eu aprender, aconteceu pra quê? Porque o porquê é querer justificar algo que já está dado, né? E ele traz também muito no livro. A rosa é rosa porque ela é rosa, ponto. Ela é rosa, ele dá isso. O sol, ele aparece em tal dia porque ele apareceu, pronto, eu não tenho que saber os porquês. O porquê. Né? Mas pode-se saber o pra quê. Pra que hoje tá chovendo? Tá chovendo para molhar a terra para florescer. Daí é um pra quê. Eu acho que são situações... Não porquê. Entenderes diferentes. Quem mais pensa alguma coisa a respeito disso ou quer falar sobre? Lori? Eu fico com o questionamento do entender e compreender. Eu acho que a gente, quando faz perguntas, né, a gente traz uma resposta nesse nível de entender. Mas aí eu acho que é por isso que a gente, né, não consegue se aprofundar e não consegue, com isso, ter a transformação, a evolução. Eu também tenho trabalhado isso com alguns pacientes, né, que eles ficam nessa coisa, mas por que acontece comigo? O que eu estou ganhando com isso? Isso me deixa estressada e tal. Eu acho que, e se a gente consegue trabalhar isso, quando a pessoa tenta compreender, e mesmo quando a gente, pelo menos nesse texto diz isso, né, que o universo, ele traz como definição que não existe resposta. A gente vai passar por muitas coisas sem entender o porquê, né, sem ter uma resposta. Então, eu acho que isso também é válido. Né? Diminui a ansiedade na medida que você entende que algumas coisas você vai entender, compreender e executar, enfim, e evoluir, e outras coisas são o que são. A rosa, né? A rosa vermelha é a rosa vermelha e ponto. O que aconteceu com ela? Por que ela está aqui? Não sei. E não sei se eu soubesse a resposta, se ia influenciar alguma coisa na minha vida. Ou se só ia sendo, né, a rosa vermelha. Em resumo, a gente vai ter entendimento de algumas coisas e de outras tantas não. A gente ainda não consegue fazer esse mergulho, né? Talvez não seja permitido. Fala, Kelly, fala. Não, é a mesma coisa aquilo que a gente aprendia antes na escola, né? Que assim, o único planeta que tem vida é o planeta Terra, né? Então, assim, afirmar coisas, né? Eu acho que aí também entra nessa questão do porquê, trazendo afirmações, né? Então, assim, mas, né? A gente é isso, né? Isso foi comprovado, mas comprovado, né? Com quais recursos? Com os recursos limitados que a gente tem. É isso mesmo. Então, até foi bom você ter dito isso, porque complemento também o que eu ia falar, que é assim, na história da rosa vermelha. Não adianta eu tentar dar grandes explicações do porquê a rosa é vermelha nesse momento, porque com base nisso que a Kelly trouxe, dessa situação que, como é que se fala? Eu só tenho a genética, eu só tenho o conhecimento dos elementos que compõem a rosa hoje, quais agrotóxicos ou não, quais nutrientes ou não, quais minerais ou não compõem aquela terra que gerou aquela roseira. Se choveu, se não choveu, se isso interferiu no aspecto da coloração da rosa, tudo bem? Mas a essência do porquê a rosa é vermelha, nós hoje não temos condições de poder chegar. Talvez é nesse sentido, inclusive, que ele coloque isso. A gente pode até se perder no bom sentido da palavra em muitos porquês. Por que eu estou falando a respeito disso? Senão a gente estaria negligenciando a genética, a botânica, né, assim, a biologia, né, vegetal. Não, e elas têm importância e significado. Mas nós mesmos, nas nossas próprias ciências e áreas de atuação, a gente não conhece tudo ainda.
A gente entende alguns porquês, mas o porquê, por que precisou nascer a psicologia? A gente pode dar respostas com base nos acontecimentos que, como a Kelly colocou com muita sabedoria, do que a gente tem até o presente momento. Mas a gente não sabe a essência que está atrás disso, né? E talvez o texto deste não ficar nos porquês é exatamente isso. Né, assim, e quando a Vanessa trouxe, então a gente vai trabalhar, além dos porquês, vai trabalhar os paraquês, porque para isso, de uma certa forma, eu entendo a minha relação com aquilo que esteja acontecendo, a serviço do que isso possa ser para este momento, mas nem assim eu vou chegar na essência da situação. E talvez seja isso que o mestre Eckhart estivesse trazendo, não se perder na questão dos porquês, porque, olha a justificativa, né? Porque não chega na essência, porque não faz conexão com a essência. Né? Então, assim, como nós não conhecemos, carinhosamente falando, o Criador, né? O Criador da rosa vermelha, é assim, só ele poderia explicar o porquê que ele precisava de uma rosa que fosse vermelha. Então, a gente decompõe pela genética, a gente decompõe pela biologia, a gente decompõe pelo que é disponível hoje para a gente poder decompor, mas não vai chegar na essência. Fala, Má. A gente não consegue explicar o porquê determinadas pessoas vivem situações tão trágicas na vida, tão difíceis, tão amarguradas, problemáticas, e outras não vivem, né? Tem os seus problemas, mas eles não são tão difíceis, né? Tão complicados de resolver como de outras pessoas. Né? Tem Sim. aquele que só, vamos dizer assim, sofre a vida inteira. Sofre com uma doença grave a vida inteira, a vida toda, uma doença, uma coisa que ele já nasceu com ela, e outros não, né? Então, assim, não dá para explicar todos esses porquês se a gente não tiver um outro olhar para olhar. Mas a certeza, mesmo se eu olhar com olhar espiritual, eu não vou saber por que aquela pessoa está vivenciando uma situação difícil na vida, né? Como a gente vê tantos, por exemplo, moradores de rua, né? A gente passa, mas por que eles estão todas essas barraquinhas e eu não estou lá nessa barraquinha? Né? Tem tanta explicação, porque você estudou, porque você veio numa família que te deu, mas tá bom, pode ser tudo isso, mas não é tudo isso, porque ele tá assim e eu tô de uma forma diferente. É isso, né? Então, Não dá para explicar. Então, mas mesmo com uma questão espiritual, também só é possível a gente chegar até um determinado Até patamar. um determinado. Nem ele compreende o todo, nem ele vai Não, nem ele. né, vai trazer o completo, né, Vai ter desse a todo. completude, né, desse Isso. todo, né? Obrigado. É isso. Por quê? Porque no fundo a gente está em busca da essência. Mas a essência, ela só se manifesta. No presente momento, só conseguimos lidar com ela se manifestando. E quando a gente passa por cima disso, vamos ficar tentando encontrar respostas para coisas que não, né, elas são cabíveis para aquela hora, para aquela variável, com aquela teoria. Mas na essência mesmo, só o universo pode dar conta disso. Talvez, em algum momento chegaremos lá. Mas na condição que a gente tem hoje, não é permitido, né? Tudo bem? Quem mais? Alguma outra pergunta? Fez uma pergunta, Lori? Não? Masako fez pergunta? Ô, Não? Victor, Oi, fala. eu coloquei uma aqui, na parte do deixar ser, pegando a última frase ali, da página 71. Deixar o outro ser o outro, não mais acumulá-lo de desejos ou de conselhos, mas auscultar a união e a diferença. E aí eu coloquei assim como algo, né, para a gente pensar como fazer isso, porque assim, como auscultar a união? Porque eu entendo que a união é fácil, mas principalmente a diferença.
Eu acho até que a questão que eu trouxe toda, né, Kelly, acho que mostra isso bem, bem assertivamente, isso que você tocou nesse último parágrafo, que agora eu fui ler de novo e realmente, assim, está falando tudo que eu falei, deixar o outro ser o outro, trocado bem miúdo. Quer dizer, eu li e não prestei atenção. Então, na hora que você falou, e agora eu li, eu olhei com outros olhos, li com outros olhos. Interessante, né? Que é a questão do apego, né? Que foi o que eu falei, por que, que o gatinho eu aceito que tem lá o ciclo dele, ok, Isso mesmo. vamos aguentar a ranheta dela, mas a ranheta É. do outro ser humano eu não A aguento. gente não aguenta. Isso mesmo. Quem que quer responder? Por que É que a gente não nada. aguenta? Porque tem que ser do meu jeito para agradar o que eu quero. Porque a gente é orgulhoso e arrogante. Porque tira a gente do conforto, Vi. Eu acho que é isso. Porque Quando o tira a outro gente do controle. E do conforto, né? Não é do jeito que eu espero, não é do jeito que eu quero. Isso me dá, vou usar palavras da psicanálise, me dá uma angústia muito forte e eu não sei lidar com essa angústia. Então eu quero que o outro mude para acalentar a minha própria angústia, ao invés de eu lidar com isso. Para que eu continue transitando no ego, nas estruturas sombrias do É. ego. Fala, Lori. Era isso que eu ia falar, era desejo do ego. O ego quer aplauso, quer desce, holofote em cima. Então, eu só aceito porque, né, essa coisa do egoísmo, né? Eu quero do meu jeito, não do outro. O outro não me importa. O que importa são os meus desejos. Fala, Masako. Eu acho que além do controle, tem o julgamento que a gente faz o tempo todo. Eu não ouvi. O outro não é tão bom quanto eu, por isso que ele age dessa maneira. Então a gente fica constantemente julgando o outro. E não só o outro, né? Algumas vezes a gente até se auto-julga. A questão do julgamento. Bem colocado, Massaro. Também é não assumir o que é pra gente, né? Porque assim, se o outro me incomoda, por que que eu tenho que mudar ele e não eu mudar ou sair daquela situação? Né? Se eu estou numa relação, o outro é daquele jeito que é e me incomoda, então eu saio da relação. Por que que eu não saio? Né? Para não se apropriar, não se responsabilizar por tudo aquilo que também é meu, né? E também para não correr risco, né? De ter que sair dessa relação, vamos imaginar casal, sair dessa relação e ir para uma outra, ter que construir algo diferente daquilo que se construiu dentro de determinada relação. E quando eu mudo em mim mesmo, eu já não estou saindo da relação de um outro jeito, porque eu não precisei sair da relação propriamente dita, mas eu saí da relação do jeito que eu estava acostumado a funcionar. Então eu fiz uma modificação, automaticamente eu passo a estimular, consciente ou inconscientemente falando, porque quando estamos numa terapia, por exemplo, de casal, o outro também está sendo acolhido, o companheiro, o chefe, o empregado, né, o patrão e o subordinado, seja, né, eles estão trabalhando concomitantemente, tudo bem, mesmo que cada um no seu horário, mas fazendo de conta que não seja numa terapia o que a pessoa não tem acesso a, tudo bem? Então eu mudei o meu jeito de funcionar. Inconsciente e conscientemente falando, eu vou estimular no outro que ele também tem que mudar. Porque se ele continuar agindo ou reagindo do mesmo jeito, não vai ter mais a resposta minha que tinha. E aí ele vai ter que se questionar para saber o que está acontecendo. E aí essa pessoa ou pula fora da relação, ou ela também se transforma para poder lidar com a mudança que está acontecendo, não é? Então a própria mudança desculpa, a própria mudança de atitude não significa, já pode ser o sair da relação. Fala, Má. Não, toda mudança ela provoca um desequilíbrio. Se, por exemplo, dentro de um casal, um muda por qualquer razão, isso já provoca um desequilíbrio na relação do casal, Sim. né? Não significa que ambos estão mudando. Um mudou, pronto, já começa a ver aquela situação toda que envolve o casal de uma outra maneira.
e muitas vezes quer pular fora mesmo da relação, quer sair da relação, né? É um gatilho, vamos chamar assim, né, para sair desse relacionamento. Sim. E até casando um pouco com aquilo que a Masako colocou, a gente pensar que o que incomoda no outro é assim, ela parte de um princípio que é de um julgamento. Porque quando eu, de alguma maneira, observo, ou em mim mesmo, né, que eu observo que eu tenho uma atitude que não esteja adequada, que esteja me incomodando, que me faça passar mal depois que eu reagi daquela maneira agressiva, por exemplo, né, eu já estou fazendo um julgamento, mesmo que seja meu mesmo. E é esse julgamento, ele também, de uma certa forma, pode ajudar ou prejudicar no processo da modificação. Mas eu É, preciso acolher essa emoção de alguma maneira, antes de poder querer lutar contra o julgamento. Mas é esse julgamento, o preconceito, que de uma certa forma também estimula a possibilidade do próprio crescimento. Porque se eu só aceito é assim, até logo ficará assim e não tenho nada para poder fazer, as coisas não caminham. Então, quando alguma coisa me chama atenção, que seja pelo escândalo, que seja por um olhar dizendo, nossa, como pode fazer isso que eu não sei se eu seria capaz, e aí eu posso invejar, por exemplo, a situação do outro, tudo bem? Isso tudo já parte de um princípio que ocorre um julgamento, porque eu estou preso dentro de uma estrutura e estou olhando para aquilo a partir da estrutura que eu tenho presente hoje. Só que é o estimulador, carinhosamente falando, com dor ou sem dor, para que eu possa, de uma certa forma, fazer o caminho da transformação. Ou continuar preso naquilo e, mesmo analisando, investigando, falar: olha, quero continuar tendo essa característica, essa situação, porque eu tenho ganhos nisso, e esses ganhos ainda são maiores do que se eu deixar de ter. E ok também, tudo bem. Masako, quer falar alguma coisa? Não? Tá, tá. Porque sua mãozinha tá levantada. Que mais? Pelas caras, parece que não foi contente. não, eu tenho uns questionamentos que eu queria que você falasse de novo toda essa parte que você falou, Tá, então da assim, ó. mudança. Tá. Porque, Para mim tá, ficou uma grande interrogação, então tudo bem. tá, não, então, tá, ok, assim, ó, eu tô vivendo, acontece uma Sim, situação X qualquer, tudo bem? E aquilo me incomoda. E aí eu falo assim, nossa, exemplo, X qualquer, sim, tá. como o Vitor é capaz de ser agressivo, agir daquele jeito, parará, etc e tal. Só que é esse incômodo que vem com um julgamento, porque é um preconceito, é um julgamento. Eu não estou Tá, acolhendo o outro no estado de consciência que ele se encontra. tá, é um julgamento. Mas por um outro lado, isso também estimula a possibilidade da mudança em mim. Sim, Porque antes eu tá, não via, agora aquilo passou a ser um incômodo. tá. Tudo E bem? aí, tudo bem, e aí é saber como o outro vai lidar com esse incômodo que fez a pessoa mudar. Ela estava incomodada, fez ela mudar. Então, como é que o outro vai lidar com essa mudança que aconteceu com a pessoa que está mudando? E aí é que dá os conflitos e os atritos entre os casais. Claro. Tipo, um quer uma coisa, outro quer outra coisa, porque estavam acostumados a querer a mesma coisa e começa a não se querer mais a mesma coisa, coisas pequenas, né? Vamos ao parque no fim de semana, mas eu não quero ir no parque no fim de semana, eu quero ir no shopping. Então, o que que vai fazer? Não surge um conflito? Bom, Claro. então como vai resolver? Bom, então um fim de semana nós vamos no parque, outro fim de semana nós vamos no shopping. Vai ter que fazer uma negociação. Estou dando um exemplo bem simples, bem bobo, mas é por aí, né? Sim, Ou vai entrar em atrito, e aí vai acontecer a separação, porque aquele atrito vai crescer. sim, Se ele não for trabalhado, se ele não sim, for olhado por aquele casal, né? sim. Se eu tiver uma consciência um Aquela pouco. mudança vai causar um atrito mesmo, Claro, claro. né? Se eu tiver uma mudança um pouco mais ampliada, não, falei uma bobagem. Se eu tiver uma consciência um pouco mais ampliada, eu posso até pensar uma coisa que é assim: o shopping, fazendo de conta, ele é importante para mim, não é importante para o outro. Então, eu vou no shopping sozinho. Durante a Também, semana eu resolvo e vou no shopping e mato minhas necessidades. também. Para mim não é um causador de mal-estar ir ao parque com você, mas eu não posso deixar de atender a minha necessidade de ir ao shopping. Como Sim, você não pode vir ao shopping comigo, eu não obrigo você vir junto, mas eu vou atender a minha necessidade. uhum, tá.
Mas desculpa, eu vou fazer um parênteses, mas há Claro. casais que acham que o amor que rola entre eles tem que ser comungado sempre junto, entendeu? Tem que ser vivido junto. Por que que dá o atrito? Porque assim, você não está querendo ir no shopping comigo, Vitor, mas você aceita que eu te acompanhe no parque. Mas você não quer ir no parque comigo, isso significa desamor, Sim, entendeu? Sim, a pessoa pode escolher, ela vai no shopping durante a semana, sem o outro, tudo bem, né? Se para ela, mas se para ela é significativo ela vivenciar essa relação, fazer o que os dois querem e ser um parzinho o tempo inteiro junto, ela vai querer que o outro vá com ela, entendeu? É sim, nisso. claro. Eu entendo o que você falou, mas também tem esse outro lado, né? Sim, O eu não fazer algo para o outro pode significar desamor para essa outra pessoa. Eu claro. não sou correspondido no amor, na afeição, na atenção que eu dedico a essa outra pessoa, né? Claro, Então, tem tudo isso. sim. Então, acompanha a pessoa num determinado lugar e o outro nunca quer acompanhar, quer dizer, eu sou viúva de marido vivo, trocado em miúdos, né? Seria E- essa expressão, né? Tá. Ou viúvo de mulher viva, trocado em miúdos. Então, mas lembra que eu comecei a fala, né, essa última, dizendo assim, ó, depende do estado de consciência. Se eu Isso, tiver a depende. consciência mais ampliada, eu posso atender essas minhas necessidades por mim mesmo, tudo bem? Porque já Uhum, aprendo que somos individualidades e que estamos juntos. Você não é meu e sim, eu não sou seu, né? Nós isso estamos mesmo. juntos. E aí, não é um sacrifício para mim, né, de necessidade de causar um mal-estar eu estar junto com você no parque. Então eu posso estar com você no parque, tá tudo bem. Mas já que você não tem como, porque isso é um sacrifício para você, estar comigo no shopping e o shopping é importante para mim, eu vou no shopping sozinho. Não tem problema nenhum. E eu posso estar com você no outro momento no parque. No parque. Aí é brincando e com respeito, claro, aos estados de consciência. E isso que Tá você certo, falou é dentro do estado de consciência, claro. sim, sim. Sabe por quê? Porque assim, ó, é a condição básica. Lembra que a própria premissa da própria transpessoal é isso. É assim, eu consegui diagnosticar, carinhosamente falando, qual mais naturalmente falando é o estado de consciência que aquela pessoa vive, ou que aquele casal, ou que aquele grupo, né? Porque se eu passar por cima disso, eu de uma certa forma eu vou inferir numa questão de tentar colocar algo para o outro que o outro não esteja na prontidão de. É Tudo bem? verdade. Tá. Você ia falar alguma coisa e baixou a mão, diga. Não? Tá, tá. Rita, quer falar alguma coisa? Fez alguma pergunta? Fala, Loure. O Vitor, realizar o vazio. Eu li e reli, Ah, e eu eu acho que pus isso também. eu não entendi. É ser e não ser? Explica um pouquinho melhor esse tópico, por favor. O que você entendeu disso? Então, ele traz assim, ó. Ele traz até ele cita um sermão. Deixar ser e viver sem porquê leva-nos assim à realização do vazio. Todas as criaturas são um puro nada. Não digo que elas são pequenas, ou não importa o que, elas são um puro nada. Aí entendeu? Eu rodei, fui, voltei e só ficou um grande ponto de interrogação. Lembra quando nós começamos o nosso exercício hoje? E lá na meditação inicial, em algum momento, eu fui dizendo, né? Silêncio, eu sou nada, papai, etc e tal. E eu fui dando exemplos. Como eu não podia pegar cada um de vocês, né? Então eu fui falando ao meu respeito, mas fazendo uma fantasia, porque pode ser que vocês ficaram presos naquilo que eu disse também, e tudo bem. Que vocês fossem observando você, que você, Lourinho, me falasse, bom, então eu sou quando eu falei do gênero, então eu sou do gênero mulher, então eu sou psicóloga, então eu sou filha, então eu tenho minha mãe, então eu tenho meus pets, então eu moro nesse bairro, então eu atuo nessa abordagem de psicologia
psicologia, como se tudo isso fosse uma identificação. Até aqui, ok? E eu posso estar apegado a essas coisas. Quando eu pergunto para você o que você é, dá um tilt, porque você vai dizer, eu sou uma consciência viajora do tempo e do espaço. Tá, mas o que é ser uma consciência viajora do tempo e do espaço? Aqui agora eu estou psicóloga, aqui agora eu estou mulher, aqui agora eu estou morando neste bairro na cidade de São Paulo, aqui agora eu tenho 2 pets, aqui agora eu tenho esta mãe, aqui agora eu tenho esses amigos, aqui agora eu tenho este comportamento, papai, etc e tal. Se eu tiver extremamente apegada e, melhor dizendo, identificada com tudo isso, não há um espaço para que o novo possa surgir. Esse é o vazio. A essência que habita o ser, esse é o vazio, a essência que habita o ser. É o vazio absoluto. O que é o vazio absoluto? É que qualquer coisa possa se manifestar. Mas que coisas que podem se manifestar? Aquelas das quais dependem a minha necessidade, os estados de consciência que eu me encontro aqui agora. Porque tem uma questão fundamental que é assim, não vai aparecer para cada um de nós, eu ia dizer para você, não, mas é para cada um de nós, tá? Nada além daquilo que nós temos condições de poder acolher. É que nós fazemos força para não acolher, nós não olhamos, nós dizemos desse jeito não. Esse trabalho que eu tenho não é o que eu quero estar. Eu queria ser da raça amarela e não da raça branca. Eu queria ter nascido na Índia e não no Brasil. Eu queria ser bilhardário, né? Cantar lá como né, Má? Pararararara. Tá, assim, na próxima vida a gente já até programou, né? Eu quero ser só esse Boccacciusi lá do coral do Rei Conif, né? Assim, eu não queria ser psicólogo. Então, assim, toda vez que a gente faz esse tipo de colocação, né? E isso provoca um estado de identificação no sentido negativo, porque eu não queria ser, não queria estar, não queria ser seu filho, não queria ter nascido nessa família. O que eu estou fazendo? Eu estou negando a possibilidade do criativo surgir. Porque há tanta resistência que impede a possibilidade dessa chance do inesperado, daquilo que nós trabalhamos lá no texto do Absurdo e a Graça dele, tudo bem? Quando ele falava sobre isso, de a gente deixar ser surpreendido, como a Vanessa colocou hoje. Então, assim, que as surpresas, ela trouxe essa questão, né, que está lá no texto de hoje, que as surpresas são permanentes, porque eu não estou apegado a nada. Ontem eu comi um lanche, eu pedi um lanche no McDonald's, por exemplo. E o lanche, para chegar de lá até aqui, é claro que veio frio. Porque é claro, gente, teve um tempo de trânsito de lá para cá. Mas eu fiquei imaginando que eu queria aquele lanche, daquele sabor, com aquela temperatura, parará, etc e tal. Há um apego. É um exemplo, tá? Não foi isso que aconteceu, mas um exemplo. Então, a gente imaginar, carinhosamente falando, o quanto, de uma certa forma, a gente ainda tem essa necessidade. Eu preciso de uma identificação com o meu papel de psicólogo, senão eu não sei o que eu estou fazendo no meu dia a dia. E talvez no caminho atual da existência seja necessário isso, para quê? Para que eu consiga identificar e não ter essa variável sendo trocada o tempo inteiro. Hoje eu sou psicóloga, hoje eu sou aeromoça, hoje eu sou professora, hoje eu sou prostituta, hoje eu sou a banqueira, hoje eu sou a bancária, hoje eu sou a chefe de cozinha, na mesma existência, tudo bem? Cada dia a gente acordar numa situação diferente. Porque olha que seria muito difícil a gente poder trabalhar todas as possibilidades das verdadeiras habilidades que habitam o nosso ser com essas mudanças bruscas. Então vai ficar mulher essa existência para poder explorar, experimentar tudo que a condição mulher dá. Vai estar psicóloga essa existência para poder explorar e trazer todas as possibilidades que essa condição de estar terapeuta dá. Vai estar professora essa existência porque vai explorar todas as possibilidades que a posição professora dá. Outro dia uma pessoa virou para mim e falou assim, nossa, eu vou fazer psicologia graças a você. Eu falei, toma cuidado, porque você vai se ferrar. Se fosse você, eu não faria psicologia graças a mim. Sabe por quê? Porque eu não sou modelo para ninguém. Aliás, se você for olhar e conversar com outros tantos psicólogos, você vai ver as mais variáveis possíveis, mesmo que seja só dentro da transpessoal, tá? Não estou nem pensando... Imagine se a gente abrir o leque para outras abordagens. As mais variáveis possíveis imaginárias.
Tem o acadêmico, tem aquele que vai se dedicar só à pesquisa, tem aquele que gosta de escrever, tem aquele que vai atender, tem aquele que vai trabalhar nas organizações, tem aquele que vai dar suporte para as ONGs do universo. Então, não se baseie. Ah, mas aí dentro habita uma possibilidade que você quer isto que eu também faço. Ah, então ok, então eu posso servir como uma possibilidade para você se identificar e perceber o que habita o seu ser. Mas vai olhar para outras pessoas que fazem as coisas parecidas com aquilo que eu também faço para poder enxergar outros métodos de fazer. E aí, carinhosamente falando e de um jeito natural, descobrir, tirar os véus que encobrem, dentro de você, no momento que você estiver exercendo a psicologia, tudo bem? Que tem outras formas de poder atuar para poder lidar com essa mesma ferramenta que a gente esteja fazendo. Então, tudo isso eu estou brincando com uma coisa que, assim, observa carinhosamente falando que a gente fala, olha, 80 anos de uma existência, vamos supor que a gente, em média, viva 80 anos. Não é nada perante o universo, perante a vida universal. Só que para esse estado que nós nos encontramos, onde o ego também faz parte, e que ajuda a fixar as experiências, a colocar a carga emocional em si, porque nós importamos o que acontece com a gente, tudo bem? Assim, é que vai dando a condição da gente poder testar as mais amplas possíveis e variáveis que acontecem dentro daquela condição. Estar do gênero homem, estar gay, estar mulher, estar heterossexual, estar casado, estar solteiro, estar mãe, estar filho. Olha quantas oportunidades a gente tem de descobertas nessa vivência. Só que o apego a cada uma dessas experiências impede o vazio absoluto de se manifestar. E aí, quando ocorre uma mudança qualquer drástica, como, por exemplo, fazendo de conta que a gente não tivesse nem inconscientemente sabendo o que nós acabamos de viver, uma pandemia. Muitos sucumbiram. Eu não estou nem falando de morte física. Sucumbiram. Por quê? Porque eles só faziam aquilo, eles só sabiam fazer daquele jeito. Se eu continuasse naquele padrão que eu gostava e que eu era defensor, só presencial, papapá, gente, já tinha acabado a psicologia há muito tempo. Tive que me adaptar a essa nova realidade. Então é isso que, carinhosamente falando, permitir que o vazio se manifeste. Esse vazio é o vazio absoluto, não é o vazio do nada. Nós no próprio texto, é que somos nada. Nada por quê? Porque a gente está muito apegado ao ego. Se nós estivéssemos, aquilo que a gente diz, se eu fosse o self puro em essência se manifestando, eu permitiria com mais fluidez que o self universal se manifestasse através do meu self. E aí a fluidez vai, não tem apego nenhum. Fala, Van. Eu ia trazer o exemplo da Kelly, né? Se a Kelly fizesse do mesmo jeito que ela sempre faz, pedisse para o pai dela ajudar ela, pegasse todas as orientações do pai dela para comprar o carro e tal, né? Talvez ela não teria dado abertura para receber a rifa, vamos dizer assim. Poderia até acontecer, mas ela não teria esse, nossa, olha só, fiz tal coisa e outra coisa veio para cobrir aquilo lá, né? Não teria a surpresa, né? Que foi o que a gente falou, né? É isso? E pode ser até que a explicação dessa rifa não tenha nada a ver com nada disso que a gente esteja aqui imaginando. As variáveis que nos cabem hoje é que fazem, carinhosamente falando, sem nenhum julgamento nisso, já sabendo que há um julgamento, tudo bem? Porque estamos presos numa matiz de um espectro de consciência, e é isso, não dá para ser diferente, é que faça com que a gente pense dessa maneira. Olha lá, eu de uma certa forma, eu fui ética, moral com aquilo que eu estava vivendo, parará, etc. Tal. Eu aceitei a coisa desta maneira, eu fui fazer seguindo os meus princípios. E aí a vida me trouxe exatamente para uma rifa que eu sempre compro, que eu ajudo, parará, mas sempre desinteressada, me trouxe. Quando eu vou ver o valor é o mesmo daquele que eu tenho que declarar no imposto. Mas essa é a condição, sem nenhum demérito a Kelly, tudo bem? Essa é a condição do estado de consciência que nos permite perceber isso. Daí vai uma questão importante, vai para todos nós. Cuidado com os porquês. Muita gente que desencarnou na pandemia e agora, tudo bem, não eram obrigatoriamente consciências atrasadas.
E elas se permitiram a esse processo do desencarne para poder ajudar no outro plano onde elas se encontram nesse momento. Muita gente que desencarnou nessa pandemia eram consciências bem atrasadas, mas não podemos dizer que todos estavam nessa mesma condição. Então, é esse cuidado com esse porquê. Olha, toda vez que eu tiver uma dor de estômago, ela significa isso. Cuidado com esse porquê. É aí que está o grande X da questão. A gente só vai enxergar esse porquê dessa maneira porque no estado de consciência onde nós estamos presos, nesse momento, nos permite dar esta vazão para isso. Mas não significa isso. Tudo bem? Kelly? Será que aí, Vitor, não entra também aquilo que a própria experiência traz ali como possibilidade de reflexão para a pessoa? Então, assim, aquilo que não sendo um porquê definido, mas que traz ali uma associação que a pessoa faça, né? Assim, algo que ela utilize isso de alguma forma construtiva, né? A hora que você estava falando, eu lembrei, que assim, acho que agora vai ficar muito recente para a gente assistir, né? Porque acho que até tá, acho que na net, tudo, mas é pago. É aquele filme lá, o Tudo em Todo Lugar, o tempo todo, né? Vocês assistiram? Então, fala da experiência da pessoa, né? Assim, que não dá para saber o que está acontecendo ali, se são realidades paralelas, se são lembranças de outras vidas, mas assim, a pessoa o tempo todo ela é jogada para outras experiências, para ela como outros personagens. E aquilo que vai trazendo como experiência e como reflexão para aquela pessoa, né? Então, os acontecimentos, que nem, né, na hora que eu contei para vocês e que eu contei com entusiasmo, eu fiz essa associação, né? Não assim, porque eu fui ética, eu nem estou dizendo que eu fui ética, eu fui ignorante. Né? Eu não sabia que existia esse negócio de ganho de capital. Para falar a verdade, eu nem sabia que o carro estava declarado no imposto de renda. Né? Aí é outra coisa, né? Que assim, falei assim, puxa, eu preciso saber o que se passa, né? É alguma coisa que faz parte da vida e a gente tem que fazer todo ano, mas eu só passo os dados para o meu pai e ele faz para mim. Né? E agora sim, ficou mais fácil, mas ao mesmo tempo ficou mais difícil para quem estava acostumado até a fazer durante muitos anos no papel, né? Como agora tudo é informatizado, então para ele ficou muito difícil, né? Então até o ano passado eu acompanhei, foi meu irmão que fez para mim. Mas assim, então, né? Aquilo de, opa, olha, eu desconhecia isso, que de alguma forma eu também estou envolvida, minha vida está envolvida, e será que eu não tenho que prestar atenção nessas coisas? Né? Então, eu acho que assim, tudo que a gente traga mesmo, né, como reflexão mesmo, né? Para o momento que a gente está vivendo, tá? Para o estado de consciência que a gente se encontra aqui agora. Porque se fosse além disso, talvez a gente não desse conta. Né? Então, no frigir dos ovos, traduzindo o que você está dizendo, é isso. Ó, se for muito além disso, eu não dou conta. Tudo bem? Então, assim, precisa ser algo que esteja relacionado ao grau de oportunidade de entender o acontecimento para que eu possa refletir sobre aquilo. Porque se for alguma coisa, olha, aconteceu algo e o que se dá é tão inatingível, não vai modificar absolutamente nada. Então é óbvio que tem que estar associado ao aspecto desse nível de consciência que a gente se encontra. Por isso, de novo, aquilo que eu disse para Maria Silva, e eu sempre faço questão de falar isso, o princípio básico da psicologia transpessoal, tá? Objeto de estudo da própria psicologia transpessoal, a consciência. E não é a consciência individual, é a consciência universal.
a consciência cósmica. E nós somos um fragmento desta consciência cósmica. Então tudo está no universo, e do universo parte para o universo retorna, no sentido de energia. Então, sem o universo eu não funciono, é simplesmente isso. Sem o universo é impossível poder funcionar. Eu achar que eu sou capaz de poder fazer qualquer coisa desligado da energia do universo, não dá. E como o universo tem leis, né, que regem essas possibilidades, quando eu infringir algo nesse sentido, de uma certa forma eu recebo as consequências, que também não tem nada a ver com castigo, tem a ver com reparo perante a possibilidade dessas energias que estão aí. Então, aquilo que a gente estava brincando, né? De repente, se eu tenho tô passando por uma situação X qualquer, porque para mim, porque é assim, de repente, se eu for observar, né, no nível de consciência que eu consigo hoje, eu preciso perceber onde, né, aquilo começou a se instaurar na minha existência. Se eu consigo perceber o que eu fiz um pouquinho antes daquela instauração daquele processo, automaticamente eu começo a perceber onde eu me desviei das leis que eu já tenho prontidão para poder lidar. Porque enquanto eu não tenho prontidão, eu sou resguardado pelo estado de consciência primitivo. Agora, a partir do momento que eu já sei, vai tentar atravessar a avenida, sei lá, uma qualquer aí, Avenida Ipiranga, Avenida São João, sei lá, Avenida Santo Amaro, né, assim, Avenida, sei lá, Paulista, mesmo que seja na faixa de segurança, na hora que o semáforo está aberto para os carros. Pode ser que você consiga, num dia lotado, dia comum de trânsito, tá? Porque as pessoas sejam conscientes, elas param porque tá vendo um louco tentar fazer a travessia, mas pode ser que aquilo não seja resguardado. E nós que já sabemos que é melhor poder apertar o semáforo, parar, observar, pedir licença, e assim mesmo a gente não tem certeza absoluta que mesmo que com o farol fechado todo mundo vai parar. Se a gente se atrever a sair correndo feito um louco, a gente está correndo um risco do qual não é responsabilidade do universo, já é nossa. Porque esse conhecimento nós já temos. A partir do momento que eu me torno conhecedor de algo, eu passo a ser corresponsável por aquilo. Mas sempre dependendo do nível de consciência que a gente se encontra. Tudo bem? Má, você. Eu posso retornar nesse realizar o vazio? Por favor. Né? Porque, assim, esse realizar o vazio tem uma hora que ele fala assim, essa é a vida do incriado em nós. Para mim fica assim, esse vazio é um despojamento nosso de tudo aquilo que nos identifica como ego, vamos dizer assim. E este vazio propicia uma fala que seria assim, eu e o Pai somos um. Isso, exatamente. Porque no final ele não coloca isso, lá no final, eu retorno ao Pai. Eu, como filho, no final ele não coloca eu retornando ao Pai. É exatamente isso, é isso mesmo. E que na tradução da psicologia da consciência é eu estar no self individual para que o self universal possa transitar através do meu self individual. Quanto mais distante eu estiver da minha essência, quanto mais desconectado eu esteja do Pai, mais distante fica a possibilidade do Pai atuar através de mim, porque vai ser respeitadas as resistências egóicas que eu estou colocando. É isso aí, é isso mesmo, tá? Por isso que é um vazio absoluto. Tudo bem? Porque nesse vazio contém o tudo e o todo. Basta que eu mergulhe nisso para poder tirar a essência daquilo que necessita no momento. Tudo bem? Tudo bem, entendi. Tá. Rita? Eu vou pegar um golinho de café enquanto a Rita vai falando, eu vou ouvindo, tá? Eu não sei, é meio macarrônica aqui, mas eu lembrei de uma experiência com uma pessoa, uma história, né? Que ela me ligou falando que tinha uma gata para adotar e eu adotei a Mitzi, né? E eu fui lá com ele buscar gata e tal, né? E eu às vezes falava assim, ai, olha que lindinha o que ela fez, né? Aí ele respondia assim, é gato sendo gato. Aí eu falava assim, ai, gente, olha o que ela fez isso, fez aquilo. Falei assim, ué, é gato sendo gato. Aí uma hora eu não falei mais, né?
Mas desta vez eu continuei me encantando, né? Mesmo que ela faça todos os dias a mesma coisa, né? Todos os dias eu dou risada, eu acho engraçado, ou olha que barato, né? Mas tem coisas que, às vezes, você está presa tanto na sua certeza que você não aceita que o outro tem outro olhar. Né? Então, eu posso, às vezes, ser vencida pelo cansaço. Falar, tá bom, então eu vou aceitar esse conhecimento como sendo. A gente é treinado, na verdade, a que o conhecimento esteja fora da gente, né? Não dentro. Então, cada um vai ter uma experiência. Se ele está dentro... Né? E eu fiquei pensando, quando a gente está falando do porquê, eu falei assim, o porquê tem relação ao domínio, né? Porque se a gente pensar na história, quando é que começou a ciência, como a gente conhece hoje, a ser estruturada? No Renascimento. Quer dizer, no princípio da modernidade histórica, né? Não artística, da histórica, né? Que é lá no Renascimento, 1500. O que acontece no Renascimento? O homem é o centro de todas as coisas, não é mais Deus. Então, o homem pega um bisturi e disseca a natureza. E daí forma a ciência como a gente tem hoje. Que é aquilo que eu sempre falo, é uma pizza fatiada para 3.000 pessoas. Então, a pizza é um fio de cabelo, né? E daí cada um tá lá com o seu fio de cabelo achando que esse fio de cabelo é verdade, né? E a gente tem tanto medo de se perder ou de não ser capaz de dar conta que a única verdade que existe é o fio que você segura. Então, se o outro vem duvidar do seu fio, ele tem que justificar por quê que ele tem esse outro campo de visão, né? E se ele não tiver um porquê embasado em 300.000 pessoas, aquilo é desvalidado. Afinal de contas, é só o que você acha, né? E daí eu pensei numa outra coisa. Se todos nós estamos ligados à essência, e nós somos a essência, e se a essência é Deus, né? E somos apenas variações para que nós afinemos os nossos instrumentos, para que a gente consiga alcançar a afinação da essência, para que a gente se torne a própria essência, todo o resto são só caminhos ou estratégias para que a gente afine o nosso instrumento. E daí, nada existe, a não ser que entre no meu campo de visão e eu corresponda a isso a alguma experiência interna. E se não tiver nenhuma experiência interna que eu consiga corresponder, eu nem percebo que a coisa existiu. A não ser que venha um evento na minha vida que me coloque num lugar que eu mesma não sei o que é, eu não reconheça, eu não consiga lidar nada que eu tenho no meu interno, e eu tenha que dar o tempo do tempo para que eu consiga perceber na minha consciência, para que eu traga para uma coisa de domínio, né, assim, mas esse domínio, ele vai servir única e exclusivamente a mim, né, e o que eu posso falar para o outro da minha experiência, porque talvez ele tenha já vivido experiências parecidas, né, que é a coisa da arte, né, e não consiga da palavra. Então, se eu compartilho a minha experiência, só que a gente vive numa coisa que as experiências, elas não são compartilháveis, né, porque quando você, dependendo para quem você compartilha, ele já engaveta num lugar. Entende? Aí eu pensei assim, quando a gente está num grupo, por exemplo, que até os exemplos da Maria Silvia, você mesmo falou, né, da casa. Olha, a casa lá tem umas regras. Então, é como se ela tivesse um eixo central, e tudo gira em torno desse eixo. Então, qualquer coisa que saia do eixo, né, principalmente para as pessoas que são mais rígidas, né,
não são permitidas ou não são aceitas. Esse eixo nunca vai mudar? Sim, pode ser que mude, se o olhar das pessoas mudarem, quem segura o eixo. Entende? Por exemplo, aqui nós somos um grupo de psicologia transpessoal, mandalas terapêuticos, certo? Que é coordenado por um indivíduo que tem um estudo profundo nessas áreas, ponto. Né? E nós não estamos estudando outras áreas, nós estamos estudando essas áreas. Então, nós temos um eixo, e esse eixo corresponde ao olhar de um indivíduo que tem uma profunda experiência nesses dois aspectos. Certo? Então, de alguma maneira, o barco deste grupo, ele raramente vai entrar na deriva, porque ele está ligado a um fundamento, a uma âncora, né? Mas não necessariamente essa âncora vai estar sempre no fundo do oceano, porque de vez em quando você mesmo propõe, vamos lá para aquele outro trecho para ver o que tem atrás daquela montanha. Aí a âncora está em deslocamento. E daí, provavelmente, quando a âncora se fundar, o eixo já vai estar diferente. Nós podemos perceber a diferença ou não. Né? Por isso que essa troca é muito especial, né? Porque, às vezes, eu leio uma coisa e essa coisa não me move. Mas move a Vanessa, move a Lauremi. E pelo movimento que elas me trazem, eu também sou movida. Ou não, né? Mas é muito rico, né, essa experiência. É engraçado, tem É que eu precisaria ler de novo, porque tem um livro do Eckhart Tolle, né, que é Uma Nova Consciência, sei lá como é que chama o livro. E ele fala da educação dos filhos, né? E ele fala assim que os pais, eles só deveriam ser tutores, assim, eles teriam que deixar os filhos até, né, fazerem a experiência como eles querem fazer. Eles só protegerem a idoneidade física. Né? Mas que a nossa educação, não, ela já restringe desde pequeno. Né? E eu até falo, assim, às vezes em quando você não tem que na arte, né, a gente não deveria ter, né, um resultado para ser obtido a partir de um exercício. O exercício é comum a todo mundo, mas o resultado é único para cada pessoa. Mas por que isso é tão difícil para a nossa civilização? Eu penso muito sobre isso, assim, porque nos coloca numa situação de vulnerabilidade constante. Porque você nunca sabe o que o outro vai te trazer. E o que o outro te traz pode não estar na sua área de domínio. E se você é professor, como é que você vai se colocar nessa vulnerabilidade? Isso é uma questão. A outra se eu não estabeleço regras muito rígidas, eu também estou vulnerável. E eu vou ter que me readaptar o tempo inteiro, que é o que a natureza faz, né? E isso me dá muito trabalho. E eu, como ser humano, sou preguiçosa. Por quê? Porque eu tenho que estar num estado de atenção 24 horas por dia. Porque nada que está em torno de mim eu domino. Eu vivo as coisas. Né? E daí eu pensei numa outra coisa. Eu sei que eu tô meio macarreônica, mas eu já falei no começo. Mas eu pensei assim numa coisa, trocar o eu tenho, que você falou, eu tenho isso, tenho mãe, tenho pai, né? Por eu nesse momento, me relaciono com um carro, com uma mãe, com um amigo, com esse livro, né? Então, eu não tenho as coisas, eu estou em relação a elas nesse momento. Né? E eu li esse livro, interessante, né? Porque eu sou muito inquieta, então é difícil eu fazer uma coisa do princípio ao fim. Né? Eu começo a fazer outra, começo a fazer outra. Justifica lá a numerologia, yes!
E eu estava lendo esse capítulo junto com um filme que chama Deus Não Está Morto. Deus está morto, né? Deus não está morto, né? E essa relação entre o conteúdo do livro e o filme mudou o meu olhar, né? E essa coisa do vazio, eu fui lá no GAFA e ela pediu para eu ler aquele Limite Zero, do Ho Oponopono, que fala muito do vazio, né? E é exatamente, né, assim, o princípio é isso, né? Eu não tenho nada pré-estabelecido. Então, eu não vou para nenhuma vivência com preconceito. Porque a gente tem, né? A gente tem conceitos de muitas coisas. Mas a gente sabe que eles não são verdades, porque eles só são um ângulo de visão. Mas a gente se agarra neles como verdades, né? Mas se a gente for para uma experiência sem os preconceitos, viver a experiência e depois relacionar, a gente tem uma experiência nova. Entende? Se eu não for para a experiência levando uma forma, que eu sempre coloco as experiências dentro dessa forma, que é aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero que os outros me façam, né? Que é assim, eu tenho uma expectativa, é uma forma expectativa. Então, se o outro não me corresponder à minha forma de expectativa, eu não aceito o outro. Né? Então, eu nem percebo o que o outro está podendo me dar. Né? Claro que tá meio confuso o que eu estou falando, porque eu não tenho isso na minha mão. Né? Mas é uma coisa que eu tenho pensado muito por causa das coisas que a gente está lendo, porque o que a vida está me colocando nesse momento para pensar. Né? E eu estou trabalhando com pessoas que são... Essa semana eu tive uma experiência muito interessante. Graças a Deus eu consegui um trabalho de um dia, né? De quinta-feira, que eu trabalho com moradores de rua e trans, né? E os moradores de rua estão me dando uma experiência muito interessante. São todos alcoólatras e drogados, né? E eles moram no albergue. Então, eles têm conceitos muito arraigados. Por quê? Porque todo mundo da sociedade acha que eles são ladrões, que eles são sujos, que eles fedem, que eles não sei o quê, que eles não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu olho para eles e eu falo assim, meu, eles são seres humanos com uma experiência super radical, né? E se eu não olhar eles assim, eu não consigo ir lá dar aula. Né? Porque eu não achei meu celular, por exemplo, na quinta-feira agora. Putz, onde tá? Eu sou perdida mesmo, né? Então, não sei, fiquei meio preocupada. No fundo, eu fiquei com medo. Eu falei, você é uma besta, você sai da sala, deixa tudo ali, de qualquer jeito, você não sabe nem onde você põe as coisas, né? E você tá num grupo de risco, né? Mas lá no fundo, e eu falei assim, ninguém roubou, porque eu confio neles. Ninguém roubou, porque é louca, né? E o celular estava na minha mochila, não na minha bolsa. Aí todo mundo ficou preocupado, e eles mesmos entraram no preconceito, na forma. E aqui você não pode deixar nada dando sopa, aqui você não sei o quê, aqui não sei o quê, né? Falando deles mesmos. Né? Aí, quando eu achei o celular, eu falei, é por isso que eu não trago pochete, porque um cara falou, eu posso dar uma pochete para você, professora, porque eu não tenho, eu nem uso. Eu falei, não, eu não quero. Aí eu falei assim, olha que legal, né? Deixei na sala, nem me preocupei. E eu falei, sabe por quê? Porque isso é prova que eu confio em vocês. Aí eu tenho uma amiga que falou, você falou isso? Eu falei. Ela falou, você nunca mais vai ser roubada, né? E eu nem pensei, porque eu sei que quando eu dou aula, eu sou inspirada, né? Que eu fico tão nervosa, tão em pânico, que se ninguém vir me inspirar, eu não saio a aula, né? Mas daí eu tô aprendendo isso, né? Porque eles são essas pessoas, e eles falam, eu roubo mesmo. Então, quem sou eu para falar que ele não rouba? Se ele tá me contando isso, né? E daí me faz pensar muito nessa coisa, né? E a única maneira de eu voltar para a arte, né? Porque eu quis me entrar na forma.
porque a vida me colocou numa situação que eu falei, ou eu entro na forma e faço dinheiro, e faço não sei o quê, e eu tô há 10 anos desesperada para pagar as minhas contas, e eu não consigo nada dentro da forma. E eu entrei num vazio absoluto, porque eu falei assim, e agora, José? Eu não sei mais o que eu fazia lá atrás, porque eu me perdi, eu não tenho, o novo eu não me encaixei, né? Daí a vida me coloca numa situação e falando assim, ó, minha filha, eles são diferentes, mas eles estão aí, né? E te surpreendem com os trabalhos que eles fazem, né? Mas deu, acho que para entender um pouco, né? Do que eu quis falar. Então tá bom, é isso. Eu vou começar de trás para frente. O mais significativo é uma coisa que, assim, quando eu troco tem que por eu me relaciono com. Lembra, aí está mais uma vez uma prova daquilo que eu estava brincando, que só hoje acho que é a quarta vez que eu vou falar a respeito disso. Tudo depende do estado de consciência que eu me encontro. Então, eu vou ficar com isso. Tudo bem? Porque é uma coisa que é assim: cada um de nós, carinhosamente falando, vai reagir, lidar, mais ego, mais essência, mais estrutura, pouca estrutura, está distanciado de si mesmo, de acordo com o nível de consciência que mais frequentemente transita no dia a dia. Quando a gente olha para esse texto que, carinhosamente falando, o Lelou faz através de um estudo lá numa exposição que ele teve lá na França, etc e tal, ele está trazendo uma proposta do que o mestre Eckhart colocou como uma chance de processo iniciático, de busca por esse voltar à própria essência. O como nós, ainda no dia de hoje, sei lá quando o livro foi publicado, eu nem me dei o trabalho de olhar isso, quando foram feitas essas palestras, essa conferência do Lelou na França, eu não fui olhar isso, tá? E nem é o mais importante agora. Mas é assim, é a gente, de uma certa forma, perceber exatamente nesse momento que nós estamos vivendo isso. O mestre Eckhart é 1000 e tanto, é começo lá do 1200, 1300, se não me engano, tudo bem? A época que ele viveu. Né? E ele colocando como uma proposta exatamente isso, essa questão dos apegos que nós tínhamos, isso lá em 1200, mas já existia, não é que foi que nasceu ali. Hoje, em 2023, olha nós navegando, no bom sentido da palavra, ainda nos nossos apegos. Nos apegos a isso que você colocou, Rita, a história, por exemplo, a minha consciência me permite isso, então eu não me abro para poder ir lá e descobrir e destravar com o que o novo está me trazendo. Se eu já fosse preconceituoso e dissesse jamais eu me colocaria numa condição de trabalho com os moradores de rua, por exemplo, eu jamais teria a chance de poder ter essa riqueza das experiências que eles estão trazendo nesse sentido. Toda vez que a gente se coloca no centro, mas o nosso ego no centro, eu de uma certa forma vou achar tudo que acontece ao meu redor um absurdo, que não esteja balizado, sincronizado com aquilo que de verdade eu experimento e eu vivencio. Quando a gente se relaciona, e assim, seja, por exemplo, vai para a escola, foi dormir na casa do amiguinho pela primeira vez, viu lá como eles comiam. Aí a gente começa a analisar, por mais estranho que possa parecer, a maneira, nossa, aquela família não serve os pratos do mesmo jeito como a gente aprendeu em casa. Ah, aquela família tem o hábito de comer primeiro a salada e depois o prato quente. Nós fomos acostumados a ter o arroz, o feijão, a farinha e o ovo. E eu cheguei lá, não era isso. Nossa, tinha 4 facas de um lado do prato, 5 garfos do outro, não sei quantos talheres em cima do prato, suplá, prato, pratinho, microprato. Eu não sabia nem por onde começar com aquilo. 600 tipos de copos mais diferentes à minha disposição ali na minha frente. E eu não fui educado dessa maneira. Então é óbvio que assim o julgamento a partir do preconceito e da possibilidade de sair do lugar comum já começou. E a gente está vivenciando isso o tempo inteiro. Por quê? Porque essa é a minha tradição. Então o correto é aquilo que eu aprendi dentro da minha casa. Eu começo a namorar com o Fernando. O Fernando teve uma outra estrutura, foi educado num outro padrão, numa outra cultura, numa outra forma, parará, etc. Tal. E aí aquilo causa um estranhamento, eu já vou achar que ou tem alguma coisa errada na minha forma de ter sido educado, ou alguma coisa errada na forma dele ter sido educado. E aí nós esquecemos, carinhosamente falando, de que assim, são só estruturas individuais que têm jeitos diferentes de poder lidar com uma determinada situação. Toda vez que eu aponto o dedo como um julgamento,
Toda vez. E nós fazemos isso, tá? Todos nós fazemos. Toda vez que a gente aponta o dedo com o julgamento, de uma certa forma nós estamos balizados no nosso ego. Porque o que que a essência pede? Vazio absoluto. Quem domina? O Pai. Que Pai? Universal. Então, apegado ao quê? Nesta vida, como você mesma disse com sabedoria, eu estou me relacionando com a psicologia. Se houver uma outra vida, não obrigatoriamente eu preciso vir nessa mesma condição. Pode ser que eu faça uma outra coisa de um outro jeito. Então, quando a gente repensa essa possibilidade, tem que sempre levar em consideração. Isso vai passar a ser norma para a gente, tá? Eu vou passar a apontar, opa, mas olha, com base no que você está falando? Com base no estado de consciência que a pessoa mais frequentemente transita. Porque aí a gente se acolhe também nesse momento. Senão fica uma coisa, de novo, daquilo que a gente sempre falava, um lugar a ser atingido. E eu estou olhando de novo para o buraco da rosquinha. Eu não estou olhando para aquilo que eu tenho, para o que eu já estou desenvolvido, para o que eu tenho de trabalhado dentro de mim. Rita, fala, porque eu vou passar um exercício para a gente, tá? Para fazer ao longo da semana, tá? Quando eu estava lendo, me veio uma questão. Que eu falo assim, que quando a gente entra nesse estado que ele propõe, a sensação que me dá é que falta substância, que nós estamos tão acostumados a ter grão, sabe? Densidade, entende? Substância mesmo, recheio. Essência. Não, mas assim, não estou falando desse, eu falo assim, nós estamos acostumados, né, do jeito que a civilização anda, tal, né? Porque parece que isso tudo que meu olhar fala e julga, né? Parece que isso é uma substância que eu contenho, né? Entende? E daí entrar no vazio é lidar com a não substância. Entende? É como se eu perdesse o corpo. Conceito primórdio da. Então a gente precisa rever de novo, carinhosamente falando, os princípios básicos da psicologia transpessoal. Um deles é que assim, tudo é energia. Sim, não. A matéria é energia densa. O universo o universo só é energia, não tem espaço vazio. Nada é vazio no universo. Se eu não tenho esses princípios colocados e que vêm da outra ciência dita física, eu caio nesse lugar. Tudo bem? Tá. Então, assim, ó, eu acho que faz sentido isso que você está dizendo, mas uma questão assim, esse buraco da rosquinha, vamos brincar assim, traduzido nisso que você está falando, é assim, é exatamente a falta da essência. Por quê? Porque a pessoa está tão egóica ou ególatra que ela só enxerga a questão da energia que está condensada e materializada. Eu só consigo perceber o universo desse jeito. Se eu morrer, fisicamente falando, eu deixei de existir enquanto Vitor, na relação, este jeito, papapá, não tenho a menor dúvida. Tudo bem? Mas brincar com uma possibilidade de que assim a energia foi transmutada e transformada para alguma coisa. Vamos fazer de conta que a gente já sabe que não, mas vamos fazer de conta que acabou. Essas energias vão ser reaproveitadas pelo universo. E o fato da célula ter ajudado, que foi uma célula que possa ter sido formado o corpo de como é que se fala? Um ser lá das eras mais primitivas, tudo bem? E que hoje compõe o meu corpo físico. Então, eu contenho no corpo estruturas que vêm daquela época. E a partir do momento que essa célula fez parte do meu ser, ela foi contaminada ou contagiada, não importa aqui a proporção de, porque uma é negativa, outra é positiva, mas ela foi contaminada ou contagiada, porque aí depende das emoções, sentimentos que eu estou emanando, tudo bem? Pela estrutura Vitor. Nunca mais ela vai ser exatamente aquela célula principal, original, que foi colocada e que vai compor um outro ser. Porque o próprio físico já dizia que nada se perde e nada se cria, tudo se transforma.
Então nós podemos, a partir desse princípio, com base no que temos, que isto ainda é uma verdade presente nos dias de hoje, se deixar de ser, a gente repensa isso lá na frente, mas ainda é uma verdade para os dias de hoje, então nós pensar, bom, se essa célula foi contaminada com a minha carga psicoenergética, e ela vai compor uma planta amanhã, vai fazer parte de uma parede de uma casa num determinado lugar, essa energia está de alguma forma impregnando aquela estrutura. Tudo bem até aqui? Faz sentido isso? Então, nós podemos pensar que, assim, também pode ocorrer, carinhosamente falando, uma evolução pelo fato de nós contermos no nosso ser, no nosso campo físico, corpão físico, que os corpos sutis permitem isso por similitude. Ninguém está aqui doido, a gente já é por natureza, mas nós não estamos, tudo bem? Então, assim, permite por similitude a atração daquelas moléculas e daquelas células que contêm, carinhosamente falando, aquele gene informativo. Por isso, Edgar Morin, que é um dos maiores filósofos precursores dessa semiótica, precisa ser conhecido. Porque senão a gente fala do que está falando. Porque é isso, a partir do momento que eu impregnei aqui esse tipo de pensamento o tempo inteiro, eu posso ir embora no final do contrato do meu aluguel desta casa e fazer uma pintura na casa, parará, etc. Tal. Mas nunca mais a casa vai ser a mesma antes da minha presença. Assim como também não foi de quem morou aqui antes de mim. É uma ilusão nós acreditarmos nisso. E eu estou aqui não é porque eu escolhi, é porque a casa tem as energias que eu preciso para serem trabalhadas. Não é porque eu escolhi. Eu acho que, nossa, a casa tem tudo a ver comigo. Mas isso é numa visão muito reducionista e extremamente ególatra. A casa que me escolheu. Porque ela contém a energia necessária daquilo que eu preciso para continuar o meu trânsito, a fluidez. Até aqui, ok? E você disse uma outra coisa importante, que é assim, a gente gasta muito tempo e muita energia, tempo não, mas muita energia para poder ser. Mentira. Nós gastamos mais energia para não ser. Muito mais energia. Muita energia nós gastamos para não ser. Muito mais energia para eu ser ególatra, muito mais energia para eu sair com o Nico na rua e falar: agora é minha hora, saiam, porque eu estou passando. Muito mais energia. O vazio absoluto é uma não tensão. Para eu dizer eu sou o Vitor, há de haver uma tensão. Para eu dizer eu estou psicólogo, há uma tensão. Se eu só sou o que tiver que ser aqui agora, e se alguém me perguntar, tá, como referência, estou Vitor, estou psicólogo, estou professor, estou aluno, estou pai, estou filho, estou irmão, só referência. Mas eu não me identifiquei com isso como uma substância, né? Substância, viu, Rita? Tá? Assim, concreta, objetiva, que toda vez que eu encontrar com aquela figura, eu sei que ele é o Vitor, é o psicólogo, 44 anos, papapá, etc e tal. A essência que transita. Dá muito mais trabalho nós nos mantermos na possibilidade de nós não sermos. Sim. E por que nós não somos? Porque a gente não permite a possibilidade da última etapa do livro, do capítulo, estar filho. Filho é receber e aceitar o processo da humildade, de permitir que existe algo maior, que quer chamemos de Deus, chamemos de Deus, quer chamemos de consciência formadora, consciência formadora, consciência unitiva, que está aí carinhosamente falando, dando a condição para que nós possamos estar e existir aqui agora desta maneira. Então a gente não precisa nada. Quando brincávamos lá atrás que não importa, porque há muitas moradas na casa do universo, e assim não somos homeless, que não teremos morada, gente, tá preocupado com o quê? É que a gente, por apego, diz, eu não quero morar num pombal, né? A gente diz isso, tudo bem? Eu quero ir para o palácio na frente da casa de Deus, tá? Eu, da minha janelinha lá, eu aceno e ele faz assim para mim, né? Porque é Deus, então ele age que nem rei, princesa e rei, né? Assim, já não é um tchau assim escandaloso, Vitor, né? É uma coisa mais
né? Real. Isso, mais real, tá? Então a gente brinca, tudo isso é brincadeira, mas para a gente poder pensar numa coisa, tudo isso é apego. É apego. Quando dizem que a irmã, a Madre Teresa de Calcutá, pediu para poder dar continuidade no processo de evolução dela neste planeta que está se aproximando, que aliás já se aproximou, tá, do nosso sistema e que está assim começando a receber os espíritos que vão ali habitar, porque eles já estão saindo do outro lado da Lua, da nossa Lua, nossa Lua, nossa satélite, e já sendo levado pelas naves para lá, tudo bem? É assim, quem somos nós? Há um apego por parte dela, há um apego, se nós pararmos para pensar, porque ela não permite que o universo dê a condição daquilo que seja o melhor. A partir do momento que a gente vai destravando a nossa essência self, mais empoderados, não apoderados, mais empoderados nós estamos. Empoderados porque as verdadeiras habilidades essenciais que tomam conta e dominam o nosso ser. O nosso self está, né, se a gente usar um termo da psicologia, está atuando. O nosso espírito, a nossa consciência mais sutil e mais pura está atuando. Mas isso não nos dá a condição de poder infringir as leis que, de uma certa forma, regem este universo onde também nós fazemos parte. E toda dor, brincando com o termo lá, como já dizia o médico, desordem de organização de realidade, e quando a gente tem condições de poder olhar para isso, mostra exatamente essa possibilidade de que nós resolvemos dar um salto, ou um pulo, ou uma condição X qualquer para a existência que foi permitido isso, até para que nós percebêssemos e voltássemos para a questão de que eu só sou o filho, eu não sou o pai no universo. Para terminar, uma brincadeira bem egóica que a gente sempre fala, comigo ou semigo, o universo vai continuar existindo. Então, é melhor a gente repensar a nossa postura perante as coisas que acontecem. Isso não significa que eu não possa querer que minha casa seja azul, amarela, verde, que tem esse quadro, aquele, que eu queira estar em tal lugar, que eu vá comprar, que eu vou vender meu carro agora e vou comprar um avião. Não significa que eu não possa fazer tudo isso. Posso. Se tiver condições para, vou fazer. Mas observar sempre a serviço do que essas coisas estão conectadas. Se o meu estado de consciência é para esbanjar, é porque eu quero 10 milhões de likes nas minhas páginas e redes sociais, tá tudo certo, desde que aquele seja o máximo do estado de consciência que eu melhor transito. Quando a gente começa a olhar o outro, que para nós é uma agressão, a atitude, o pensamento, o jeito, tudo bem? Que é o outro, e a gente fala assim, mas o outro está transitando no estado de consciência que ele pode. Essa é a proposta do exercício para a semana, que eu vou publicar depois no WhatsApp para quem não está aqui presente na sala hoje, que é uma coisa que é assim. O que nós vamos fazer essa semana? Eu vou propor um filme para a semana que vem, no dia 22, né? Aí pós-sexta-feira, feriado, tá? Tá? E aí quem tiver, a gente conversa a respeito disso depois, tá? Mas é assim, o filme, ele também vai trazer essa proposta para que a gente consiga investigar, carinhosamente falando, uma coisa que é assim, as coisas, eu não vou controlar as coisas que vão acontecer essa semana, mas todas as coisas que acontecerem que me chamarem a atenção, positiva ou não tão positivamente falando, eu vou lembrar, é o estado de consciência cabível nesse momento. E quando eu falo e penso isso em relação ao externo, aquele que esteja emanando o pensamento, a situação, etc e tal, eu também vou dizer para mim, este meu jeito, este meu conceito, este meu preconceito, este meu julgamento, também, nesse momento, em relação a essa atitude, está de acordo com o estado de consciência que mais frequentemente eu transito aqui agora. Ficou claro? Sabe por quê? Porque esse é o movimento de poder se libertar, de voltar à essência, ao que nós somos, ao que nós temos, não o que nós ainda não somos e não conquistamos. Então, é uma terapia de auto-perdão, no bom sentido da palavra, e de autoaceitação, onde eu me coloco exatamente no lugar que eu preciso. Nos cursos básicos de filosofia, eles sempre brincam com uma coisa significativa que é assim:
é muito importante que nós consigamos trazer a responsabilidade para nós. Como? É assim, qual é a parte que me cabe nesse latifúndio? Porque se eu só disser o universo hoje choveu e ai que raiva, que ódio, parará, eu não tenho responsabilidade nenhuma, eu de uma certa forma me eximo da chance de poder assumir aquilo. Então não, eu vou trazer a responsabilidade para mim. Qualquer coisa que aconteça essa semana, neutra, positiva, negativa, mas que me chame a atenção, eu vou olhar, vou emanar o pensamento, o julgamento, o sentimento que eu estiver ali naquele momento, e depois que eu fizer isso, eu vou dizer: ah, mas aquela situação, aquela pessoa, aquela condição só se deu graças ao estado de consciência mais frequentemente que ela transita. Porém, o meu entendimento da situação e o meu preconceito, o meu julgamento, o meu ai que legal que a pessoa pensou assim, ai que legal que isso aconteceu, que pode ser uma coisa boa, tá? Também só depende do estado de consciência que mais frequentemente eu transito aqui agora. Fica claro? Muito bem. Desabilitem seus microfones, por favor. Prestem atenção na sua respiração nesse momento. Observe como você está se sentindo aqui agora. Já levando em consideração que existe um vazio absoluto, no qual eu faço parte. Se eu pensar em divisão, eu sou uma partícula desse vazio absoluto. Inspira, pausa. Expira, pausa e volta a inspirar. O vazio absoluto é a potencialidade total que possa vir existir. E eu sou todas as potencialidades nos estados de consciência sutis e mais ordinários que habitam o meu ser aqui agora. E por esta prisão num corpo físico neste momento, neste plano, no planeta Terra, nesta condição que nos encontramos agora como humanoides encarnados neste planeta Gaia, conseguimos atingir só até um determinado aspecto desses estados sutilizados do vazio absoluto. Os estados de consciência são envolvidos pelo vazio absoluto. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Nesta condição de ser nada, neste todo, e o todo dentro do todo, eu permito a chance do fluir da essência através do ser que eu me encontro sendo aqui agora. Uma inspiração bem profunda, soltando o ar devagar. Abre os olhos e volta para aqui agora. Todo mundo bem? A gente às vezes imagina que precisa fazer um exercício de alta concentração, concentração. Não. Podemos também, às vezes é necessário, mas nem sempre. E nós já doamos tudo aquilo que nós tínhamos para doar hoje com as melhores intenções qualificadas para que o universo use da melhor forma possível. Não tenhamos dúvida disso. Por quê? Porque como nós somos essências, que estamos ligados à essência universal, quando a gente se conecta com essa essência universal, eu permito ser carregado na minha essência individual, a base lá, X hipotética da essência universal onde eu estou conectado, onde eu sou a conexão. E a partir disso flui, desculpe a redundância, com muita fluidez. Alguma dúvida? Alguma questão a respeito disso do dia de hoje?
Muito obrigado, foi ótimo, lindo, maravilhoso poder estar aqui neste momento refletindo. É só um jeito de refletir isso, não é a melhor forma, nem a única específica, e nós não temos por objetivo encerrar todas as possibilidades dentro dessa reflexão, e sim incentivar aqueles que puderem estar assistindo esses vídeos a repensarem, a observarem, a lidarem com as suas próprias crenças, realidades, preconceitos, julgamentos e os estados modificados de consciência o mais ordinário possível para poder perceber onde nós nos encontramos nesse momento. Muito obrigado a todos. Obrigada.